Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar toda semana em todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e o canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Nós louvamos a Deus pelas lições bíblicas da Escola Dominical que estamos estudando nesse segundo trimestre do ano de 2023, lições temáticas sobre relacionamentos em família. E hoje nós vamos estudar a lição de número 6, lição esta que vai ser estudada em nossas congregações, em nossas classes da Escola Bíblica Dominical de forma presencial no dia 7 de maio de 2023. O título da nossa lição de hoje é assim: Pais zelosos e filhos rebeldes. Este é o título da nossa lição de número 6 e o texto áureo se encontra em Colossenses capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E a verdade prática da nossa lição declara o seguinte: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Esta verdade prática resume muito bem a nossa lição de hoje, que está baseada na história de Sansão, numa família da época dos juízes. A época dos juízes foi uma época de grande apostasia espiritual lá em Israel, na terra de Canaã, um período de aproximadamente 325 anos. Mas ali havia um casal piedoso que servia a Deus, que não se contaminou com a idolatria e os pecados dos cananeus, que era Manoá e a sua esposa, que a Bíblia não revela o nome, e a sua esposa, a esposa de Manoá, era estéril, não podia ter filhos, e Deus abriu a madre da esposa de Manoá. Um anjo do Senhor apareceu àquela mulher, dizendo que ela ia engravidar, que ela ia ter um filho, e que este filho dela seria nazireu de Deus desde o ventre até a sua morte. Ou seja, era uma pessoa, uma criança que ia nascer, que ia se tornar homem e ia se tornar o libertador de Israel, porque naquela época Israel estava sendo oprimido pelos filisteus. Então, aquele milagre de Deus de abrir a madre da esposa de Manoá e dar a ela um filho, que no caso foi Sansão, tinha um propósito. Aquele milagre de Deus, de trazer Sansão à existência, tinha um propósito para que Sansão tivesse uma vida consagrada a Deus, fosse o nazireu de Deus e fosse usado por Deus para ser o libertador de Israel. E nós vamos observar ao longo desta lição, porque é o que a gente lê no livro bíblico dos Juízes, que Sansão, ele começou muito bem, mas depois, com o passar do tempo, ele não honrou os votos do nazireado e os compromissos do nazireado e começou a tomar decisões equivocadas e contrárias ao plano de Deus na vida dele. No entanto, nós não podemos culpar os pais de Sansão pelas escolhas equivocadas dele. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Juízes, capítulo 13, versículos de 1 a 7, e também Juízes, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Então, nesta lição de hoje, vamos apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor. Segundo, identificar o comprometimento dos pais de Sansão com sua
formação moral e espiritual sob a bênção divina. E o terceiro objetivo é conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as suas consequências, foi de responsabilidade pessoal e intransferível de Sansão, fruto de seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida. Então, meus irmãos, aqui no tópico 1 da nossa lição, que fala sobre os pais de Sansão, o comentarista no tópico 1.1 faz uma contextualização de como era naquela época. Então, era a época, o período dos juízes, diz a palavra de Deus em Juízes, capítulo 2, versículo 7, que o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuavam vivos depois de Josué e que tenham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Mas aqui em Juízes 2 e 7 diz que depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, depois que toda aquela geração morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito em Israel. A apostasia estava tão grande que no final do livro dos Juízes, logo no último versículo, Juízes 21 e 25, a Bíblia diz que naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. No entanto, em meio a tanta apostasia, havia um casal fiel ao Senhor, que era Manoá e a sua família. Eles serviam ao Senhor com fidelidade e não se contaminaram com as coisas do mundo, com os pecados dos cananeus, e serve de exemplo para nós. Romanos capítulo 12 diz que a gente não deve se amoldar à forma do mundo. Então, fica este exemplo, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor fez uma visita à mulher de Sansão. É interessante que o texto bíblico não fala o nome da mulher de o nome da mulher de Manoá, que se tornou mãe de Sansão. A Bíblia não fala o nome dela, porém, ela foi quem recebeu a visita do anjo do Senhor, prometendo um filho, e diz Juízes capítulo 13, versículo 3, que certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Então, esta foi a promessa do anjo do Senhor para aquela mulher. E esta mulher, a esposa de Manoá, a história dela é semelhante à história de Sara, Rebeca e Ana, que tiveram a esterilidade revertida por Deus para gerar vidas que desempenhariam um papel importante para a glória de Deus. Então, são milagres de Deus com propósitos. Então, Samuel foi filho de um milagre. Isaac foi filho de um milagre. Então, Jacó, Esaú também, porque as mães deles eram estéreis, como também a mãe de Sansão era estéril, mas Deus fez o milagre e eles nasceram para a glória de Deus, para cumprirem um propósito de Deus na vida deles. Então, o propósito na vida de Sansão era que Sansão libertasse o povo judeu da opressão dos filisteus. Agora, tinha que ter algumas recomendações, porque o propósito era grande. Versículo 4, o anjo disse à mulher de Manoá: todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, esta era a recomendação divina para a esposa de Manoá, para a mãe de Sansão. E aqui no versículo 7, diz o anjo, não beba vinho,
nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, e não será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Observe aqui, Juízes capítulo 13, versículo 7. O anjo do Senhor disse à mãe de Sansão: você vai engravidar, você vai ter um filho, porém, este filho não é para o mundo. Esse filho não é para ser mais um habitante aqui da terra de Canaã, para seguir os pecados e os costumes do povo de Canaã. Mas este filho será um líder que vai libertar o povo das garras dos filisteus. Então, o próprio Deus disse que este menino seria um nazireu de Deus. E não era somente nazireu só por um tempo definido, mas durante toda a sua vida, desde o nascimento até a sua morte. Essa palavra nazireu, no hebraico, significa pôr à parte, consagrar, separar, né? Designa a pessoa consagrada e dedicada totalmente ao Senhor, seja por um tempo determinado ou por toda a vida. No caso de Samuel e no caso de Sansão, o nazireado dele é por toda a vida. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer o intervalo, não saia daí, continue conosco, voltaremos em seguida. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, programa EBD em Síntese, transmitido semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Hoje estamos estudando a lição de número 6, lição que tem como título Pais zelosos e filhos rebeldes. Queremos mandar a paz do Senhor para todos os ouvintes da Rádio Libertadora FM 96.3. Nós estávamos falando no bloco anterior que Deus escolheu a esposa de Manoá, escolheu aquele casal, Manoá e sua esposa, para serem os pais do futuro libertador de Israel, que seria Sansão. E o próprio Deus já determinou para Manoá e a sua esposa que o filho deles, que Deus daria, seria nazireu de Deus, consagrado e separado ao Senhor, santificado ao Senhor para um serviço, para um propósito, e este propósito envolveria toda a sua vida. Então, não era uma consagração, uma santificação, uma separação apenas temporária por um período, como era muito comum na época lá do Antigo Testamento. Nesse caso, o voto de nazireado dele era por toda a vida dele, conforme está claro em Juízes, capítulo 13, versículo 7. E foi dadas as instruções à mulher de Manoá e cabia aos pais de Sansão ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Por exemplo, Sansão não podia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte, não podia beber nenhuma bebida fermentada que contivesse álcool, não poderia comer coisa considerada imunda, não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver, ou quaisquer outras coisas que representassem uma quebra do voto de nazireu. Muito menos casar com uma cananeia, casar com uma filisteia, como de fato veio acontecer na vida de Sansão. Então, tinha todos os pré-requisitos, mas os pais de Sansão começaram a ensinar o seu filho desde cedo o propósito que Deus tinha na vida deles. Tópico 2 da nossa lição, o nascimento de Sansão e sua formação. O nascimento e desenvolvimento de Sansão. Nós observamos aqui em Juízes, capítulo 13, versículos 24 e 25, que a mulher deu à luz um menino. Que mulher é esta? Manoá, a mãe de Sansão. Ela deu à luz a Sansão e a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. E ele cresceu e o Senhor o abençoou. Observe aí que
aquele menino já foi separado e consagrado a Deus desde o ventre, e ele nasce e logo desde pequeno o Senhor já ia abençoando a vida de Sansão. E a bênção de Deus na vida de Sansão não era para que depois ele se esquecesse de Deus e se entregasse à luxúria, à prostituição e ao pecado. Pelo contrário, a bênção de Deus na vida de Sansão, os dons e talentos de Deus na vida de Sansão eram para ele utilizar para a glória de Deus e para a edificação do seu povo. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, tem um grande exemplo para nós. Aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos dá, é para ser usado para a glória de Deus. Diz o versículo 25, Juízes 13, 25, que o Espírito do Senhor começou a agir nele, como ele se achava. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Então, observe que o Espírito Santo já começou a ungir a Sansão, essa capacitação, essa unção capacitadora do Espírito Santo já começou desde cedo a vir sobre Sansão para capacitá-lo para a grande obra para a qual ele nasceu, para a qual Deus o chamou. Então, conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. E ele nasceu em um lar fiel, em um lar piedoso, em um lar cujas pessoas serviam a Deus, em um lar cujos pais conheciam ao Senhor. E é um privilégio para qualquer criança, qualquer menino ou menina, nascer em um lar cristão e ter o privilégio de ser educado nos caminhos do Senhor. E é muito importante que os filhos, as crianças, sejam filhos de um casal ajustado, de um casal bem casado, de um casal que conhece a Deus, que serve ao Senhor e que promova para os seus filhos uma educação cristã de qualidade. Então, a gente vê aqui que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. O anjo apareceu não a Manoá, mas foi a esposa de Manoá. E depois a esposa de Manoá contou ao seu esposo o que aconteceu. Manoá orou insistentemente, pedindo orientação de como criar a criança. Observe aí que tanto Manoá quanto a sua esposa, eles aceitaram o chamado de Deus. Sansão era o grande vocacionado de Deus aí para libertar o povo, mas Manoá e a sua esposa, ou seja, os pais de Sansão, não deixa também de terem sido pessoas escolhidas e chamadas por Deus para serem os pais de Sansão, para educarem aquela criança nos caminhos do Senhor e prepararem Sansão para o grande propósito de Deus na vida dele. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas. O relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos, seja para o bem ou para o mal. Então, aqui tem uma grande lição para nós casados, para nós que somos pais. É muito importante o relacionamento conjugal equilibrado, o relacionamento conjugal nos moldes do que ensina a palavra de Deus é fundamental para prover aos nossos filhos um ambiente saudável para que eles cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tópico 2.3, a formação de Sansão. Então nós observamos aqui em Juízes 13:12, quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar um menino? O que ele deverá fazer? Então a gente observa aqui que pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor.
Os pais de Sansão queriam acertar. Os pais de Sansão perguntaram a Deus como deve educar Sansão. Isso é muito importante também para nós. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, com todas aquelas restrições que tinham que cumprir. Está lá em Números, capítulo 6, todas as regras do nazireado. Então, no início, logo quando era criança, no período da adolescência, da juventude, Sansão estava cumprindo o protocolo, estava cumprindo os propósitos de Deus na vida dele. Mas à medida que o tempo foi passando, ele se tornou adulto, ele começou a violar progressivamente as determinações do Senhor. Mas os pais de Sansão fizeram a parte deles, educando Sansão segundo a orientação divina. Como diz aqui, meus irmãos, o nosso comentarista, infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor. O que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas infelizmente, algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. É justamente esse o tema central da nossa lição. Nem todo adolescente, nem todo jovem, nem todo adulto, enfim, nem todo filho ou filha que se desvia dos caminhos do Senhor, que fazem coisas erradas, entram por um caminho errado. Isso não significa que a culpa é dos pais. A gente precisa ter muito cuidado, porque muitas pessoas, quando observam um rapaz, uma moça, um jovem, um adolescente, uma criança fazendo uma coisa errada, é muito comum as pessoas quererem culpar os pais, achando que os pais foram negligentes e não educaram aquele jovem, aquela criança nos caminhos do Senhor. Mas, na verdade, muitas vezes acontece que os pais eram zelosos, os pais educaram sim aquela criança, aquele jovem nos caminhos do Senhor, mas infelizmente esse jovem usou do seu livre-arbítrio, da sua vontade, para decidir seguir por outro caminho oposto à vontade de Deus e um caminho oposto àquilo que os pais ensinaram a ele. Muito bem, meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo do nosso programa EBD em Síntese de hoje. Voltaremos em seguida. Continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Estamos estudando a lição de número 6, lição esta que tem como título Pais zelosos e filhos rebeldes. Esta lição é baseada na história de Sansão. Sansão teve pais zelosos, pais fiéis, que educaram Sansão nos caminhos do Senhor e prepararam e educaram Sansão para que Sansão cumprisse o propósito de Deus na vida dele. Mas, infelizmente, quando Sansão começou a crescer, se tornou adulto, começou progressivamente violando o propósito de Deus na vida dele e começou progressivamente se afastando do Senhor. Então, nós não podemos culpar os pais de Sansão pelos erros de Sansão. Diz a Bíblia em Ezequiel 18:20, aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. No Novo Testamento, Paulo também diz em Romanos capítulo 14, versículo 12, que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, nós não podemos colocar na conta de Manoá e sua esposa os erros e os pecados cometidos pelo seu filho Sansão. Às vezes, tem pais que não se perdoam. Às vezes, tem pais que faz tudo direitinho, criou seu filho, a sua filha nos caminhos do Senhor, educou tudo direitinho, ensinou, deu bom exemplo, mas infelizmente, às vezes, o jovem, a jovem, o filho ou a filha se afasta dos caminhos do Senhor e os pais ficam perguntando:
Onde foi que eu errei? Onde é que nós erramos? Mas nem sempre é assim. É verdade que às vezes acontece sim, de pais serem negligentes, de pais que não são zelosos, não educaram seus filhos nos caminhos do Senhor, não exerceram corretamente o seu papel de pai, o seu papel de mãe, e infelizmente os filhos enveredaram por caminhos tortuosos. Claro que cada um vai responder diante de si, mas quando os pais são negligentes, então, vamos dizer assim, os pais também se tornam culpados dos descaminhos dos filhos. Mas muitas vezes os pais não foram negligentes, os pais foram zelosos, foram piedosos, fizeram a sua parte, mas infelizmente, às vezes, algum filho, alguma filha decide entrar por um caminho de rebeldia. No tópico 3 da nossa lição, fala a fraqueza de caráter de Sansão. Sansão subestimou o poder do inimigo. Deus começou a encher Sansão do Espírito Santo e dando força a Sansão, dando capacidade para Sansão guerrear contra os filisteus, e Sansão começou a obter várias vitórias contra os filisteus, que eram os mais importantes inimigos de Israel naquela época. Então, Deus começou a usar Sansão muitas e muitas vezes, e Sansão começou a se acostumar com isso e começou a achar que o poder vinha dele, que a capacidade era dele, e deixou de dar glória a Deus, deixou de entender e compreender que aquelas vitórias que ele tinha sobre os inimigos, que a sua força não vinha dele mesmo, mas era o poder de Deus agindo na vida de Sansão através do Espírito Santo. Diz o nosso comentarista que Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Tópico 3.2, a presunção de Sansão. Diz o nosso comentarista o seguinte: Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, que era o seu próprio ego. Os filisteus eram os maiores inimigos de Israel. E o homem a quem Deus levantou, chamou, levantou, capacitou para liderar o povo, para guerrear contra os filisteus, este homem tinha um inimigo muito maior do que os filisteus, que era o seu próprio ego. A carne, a natureza humana, carnal e pecaminosa, é o nosso maior inimigo. Sabemos que o mundo e o diabo são inimigos do crente, mas a nossa carne, a nossa natureza humana pecaminosa é mais perigosa. Este o levou, ou seja, o ego de Sansão, levou Sansão a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo, e por causa disso passou a anular a glória de Deus. Ele começou a achar que aquela força que ele tinha era apenas um dom natural, era apenas uma capacidade que o distinguia dos demais, mas ele não, vamos dizer assim, estava mais considerando que aquele poder era sobrenatural e que vinha de Deus, e que o mesmo Deus que dá também toma. O mesmo Deus que empodera, ele também pode tirar o poder. Então a atitude de Sansão, a atitude rebelde e presunçosa, o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ociosidade e a luxúria. Então Deus, ele usa o crente, Deus ele nos usa, nos enche de dons e nos usa para a glória dele. Mas Deus requer de nós santificação, Deus requer de nós consagração. O vaso que Deus usa é o vaso consagrado ao Senhor. Então,
Sansão podendo e devendo levar uma vida santa, separada, consagrada a Deus, como assim requeria o voto do nazireado, como assim era a vontade de Deus, ele começou a dar vazão aos instintos carnais e aos pecados sexuais de várias maneiras. Primeiro, como diz aqui em Juízes, capítulo 14, versículo 1 a 3. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filistéia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Observe, irmãos, que Sansão teve a ideia de querer casar com uma mulher descrente, quer dizer, querer casar com uma mulher filisteia, quando isso era proibido pela lei, não somente para quem era nazireu, mas para qualquer israelita. Nenhum israelita poderia contrair matrimônio com cananeu ou cananeia. Não podia. Então, os pais, Manoá e a sua esposa, os pais de Sansão, aconselharam Sansão: Sansão, não faça isso. Tem mulheres aqui em Israel, tem mulheres aqui dentre o povo de Deus que você pode escolher uma moça para casar. Não precisa ir atrás de uma mulher descrente. Mas a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida de Sansão falou mais alto e ele disse: não, eu quero casar com essa mulher filisteia, porque é ela que me agrada. Sansão se entregou às paixões, Sansão se entregou às suas vontades, ele deu vazão à natureza pecaminosa. O pacto com Deus, o propósito de Deus na vida dele, ele não estava mais considerando. O mais importante era dar vazão à sua carne. Juízes capítulo 16, versículo 1 diz assim: certa vez Sansão foi a Gaza. Gaza era uma cidade lá dos filisteus. Então, certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Observe, irmãos, o santo, o nazireu de Deus, que tinha que ter uma vida consagrada e exemplar, foi para tomar uma mulher prostituta dos filisteus e ali passou a noite com ela. No versículo 4, Juízes 16 e 4 diz: depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. E essa mulher Dalila foi orientada pelos filisteus e usada pelo inimigo para trazer a derrota final contra Sansão. Então, Sansão, ele brincou com o poder de Deus, manipulou o poder de Deus, brincou com o pecado. Sansão, ele brincou com as coisas de Deus. Ele brincou com as coisas de Deus, ele abusou da longanimidade de Deus e achava que ia vencer os filisteus. Contou o seu segredo a Dalila, ele achava que a força estava no cabelo, mas a força estava em Deus, no Espírito de Deus na vida dele. E ele achava, não, se os filisteus vierem, eu vou vencer eles como venci das outras vezes. Ele estava com excesso de autoconfiança, quando deveria ter confiança em Deus, a confiança do alto. Ele trocou a confiança do alto na autoconfiança. Então, meus irmãos, Sansão, iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Deus usava muito ele, e aí, agora, mesmo em pecado, ele achava que ele pode usar Deus. Então, Deus, irmãos, ele nos usa, mas se a gente se afastar dos caminhos do Senhor, Deus se retira de nós. O Espírito de Deus não mais nos usará se a gente persistir no erro em viver uma vida afastada do Senhor.
Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas coisas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor. Provérbios 22:6 diz: educa o menino segundo os propósitos que você tem para ele. Outra tradução, né, diz que a gente deve criar os nossos filhos no caminho do Senhor, né? No caminho do Senhor. Então, é responsabilidade dos pais. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais uma lição, de mais um programa EBD em Síntese, e concluindo esta lição de hoje, que tem como título Pais zelosos e filhos rebeldes. Nesta lição, vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os seus próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho da justiça e do Deus Altíssimo. Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado pela sua audiência no programa EBD em Síntese. Na próxima semana estamos de volta com mais uma edição do nosso programa. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.